Vamos lá, Jamil. Como é que é essa história? O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos está cobrando uma ação das autoridades brasileiras para investigar essas mortes. A gente falou desse caso agora há pouco, que foram registradas no Guarujá nesses últimos dias, então desde sexta-feira. E essa entidade ainda insiste. Está insistindo, então, que os responsáveis pelas execuções precisam ser levados à justiça e punidos. A gente está no início dessa investigação, né, Jamil? Mas é bastante importante a gente ter a ONU, uma instituição internacional tão relevante, fazendo uma pressão no Brasil para que isso seja levado adiante, né? Vamos primeiro contar a história e depois a gente pode, inclusive, debater até que ponto isso serve, não serve, é relevante ou não. O fato é que o que aconteceu no Guarujá nesses últimos dias passou a ser um tema, sim, internacional. Ou seja, vocês, obviamente, a gente às vezes no Brasil acha que é um tema apenas brasileiro, que ficou só no Brasil, quando, de fato, uma situação como essa gerou, sim, a preocupação internacional do órgão máximo de direitos humanos no mundo, que é o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos. É basicamente o principal órgão no mundo que lida com violações de direitos humanos. E aí, qual foi o apelo, a cobrança, basicamente, da ONU nesta manhã aqui em Genebra? Para que o Brasil faça uma investigação imparcial, completa e imediata do caso, ou seja, não adianta dizer, não, a gente vai fazer daqui a 3 meses, etc. Não, é imediata, é imparcial e é completa do caso, e que os responsáveis sejam levados à justiça. Agora, o que é bastante curioso dessa história é que esse apelo, essa cobrança da ONU, está acontecendo basicamente 5 dias depois de um outro documento que a ONU envia para o governo brasileiro, insistindo justamente que a violência policial no Brasil é assustadora, é preocupante, que não pode ser normalizada e faz uma série de sugestões ao governo brasileiro, inclusive, por exemplo, usar câmeras, né, corporais em cada um dos agentes que fazem parte dessas operações. Isso, claro, para reduzir a letalidade dessas operações e, claro, conduzir a algum tipo de padrão internacional. Aí você poderia me dizer, bom, e daí? Né? Porque, afinal de contas, a ONU não tem polícia. A ONU não vai investigar ou punir a polícia de São Paulo. A ONU não vai tomar essas atitudes. É verdade, tudo isso é verdade. Agora, o que fica muito claro é que da próxima vez que o governo brasileiro aparecer numa reunião, por exemplo, da ONU, a pergunta que vai ser feita é: vocês realizaram aquela investigação que nós solicitamos? É o poder de constranger, é o poder de pressionar justamente para que, pelo menos, as autoridades brasileiras saibam que isso não fica simplesmente mais uma chacina, mais um número importante de mortos na periferia do país e que, portanto, ali não tem mais, vamos dizer assim, compromisso nenhum com o Estado de Direito ou com direitos humanos. Então, se existe algum tipo de papel na ONU, é justamente a de colocar pressão, de mostrar que o mundo está acompanhando e de, claro, cobrar respostas. Aí, o outro problema que nós temos, na verdade, não só o Brasil tem, todos os países que são federações têm esse problema, é que, claro, o governo estadual não é o governo federal. Quem é que representa o Brasil na ONU é, obviamente, o governo federal. Então, você sempre tem essa discrepância. Não, mas aquilo ali é uma polícia regional, uma polícia estadual, uma polícia de um estado específico do Brasil. Agora, o Brasil não existe no mundo como Estado de São Paulo. O Brasil existe no mundo como federação e, portanto, é o governo federal que recebe essa pressão, que, claro, na esperança de que o governo federal faça algum tipo de ação no que se refere à polícia, ou pelo menos os casos no Brasil. É um tema permanente nos últimos anos. A diferença é, durante o governo Bolsonaro, quando a ONU falava estamos preocupados com a violência policial, a resposta do governo Bolsonaro era policial que está certo, ponto final, vida que segue. Agora, obviamente, a situação pode ser diferente. Jamil, deixa eu aproveitar a sua presença aqui para te perguntar, nesse posicionamento da ONU, diz alguma coisa a respeito dessas mortes na Bahia? Também foi registrado nesse final de semana, né, confrontos, segundo estão dizendo confrontos, né, mas a gente não sabe, esses casos estão sendo investigados ainda.
e foram apreendidas armas com 8 suspeitos de envolvimentos com crimes, mas é fato que morreram 15 pessoas no interior da Bahia, zona rural, Itatim. E isso também tem preocupado, não tem sido muito falado também. Então, queria saber se seria importante também, claro, o Brasil dar alguma resposta nesse sentido, mas se isso chamou a atenção das autoridades. Como é que isso está sendo tratado, Jamil? Olha, essa declaração de hoje pela manhã aqui da ONU foi especificamente sobre a situação no Guarujá. Mas o que dá para dizer de uma forma muito tranquila, e tranquila no que se refere à garantia de informações que nós temos, é que, de uma forma geral, a violência policial no Brasil é considerada pela ONU como um dos problemas mais sérios de direitos humanos no país. Eu não sei se vocês se lembram, mas no começo de 2019, naquele momento, quem era a alta comissária da ONU para Direitos Humanos era Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile. Ela ela deu uma coletiva de imprensa na qual ela criticou a violência policial no Brasil. E vocês se lembram qual foi a resposta do ex-presidente Jair Bolsonaro, na época, presidente Jair Bolsonaro, dizendo, pergunte para o pai dela por que ele morreu no Chile. O pai da Michelle Bachelet era um general chileno que tinha sido assassinado quando Pinochet dá o golpe de Estado, porque esse general, especificamente, era contra uma ditadura. E aí ele foi assassinado. Ou seja, a resposta de Jair Bolsonaro para alguém que questionou a violência policial foi insultar a família daquela pessoa, né? Então, aquilo obviamente abriu um mal-estar muito grande entre o Brasil e a ONU. E a ONU insistiu durante 4 anos em falar da violência policial como algo gravíssimo. Inclusive, que isso foi uma das conclusões em um certo momento da ONU, foi muito curioso naquele momento, curioso no bom sentido que eles tenham chegado a isso, que a violação, basicamente, ou a violência policial, ela acontece, na maioria das vezes, por conta de despreparo da polícia. Ou seja, se a polícia vai lá para prender uma pessoa ou prender um grupo específico e ela precisa recorrer a uma violência que gera a morte de 30 pessoas, ela é, obviamente, uma polícia que não está preparada para aquela ação específica na qual ela precisa atuar. Então, de também inteligência, né, Jamil? Óbvio, certamente. É saber como chegar naquela pessoa, porque quantas vezes nós vimos aí operações policiais que depois terminam em mais número de mortos do que armas apreendidas, né, William? Isso a gente já viu, né? Tem mais mortos que armas apreendidas. Então, calma aí, a equação nem fecha, né, no caso. E um outro aspecto também bastante importante é a constatação de que você tem algo generalizado e não se limita a outro caso esporádico no país. É algo muito recorrente e que chama muito a atenção internacional o fato da polícia brasileira, de uma forma geral, ser uma polícia que mata e com um número de letalidade extremamente elevado para um país que se apresenta como democrático. É isso, são dados, né, Jamil? É importante dizer, não é a nossa opinião, são dados, são fatos do que acontece aqui no Brasil. E aquela eterna história, né, defensores de bandidos, etc. Olha, vamos colocar isso em perspectiva. A questão da violência policial, ela é muito mais ampla do que o combate ao crime, né? A gente sabe muito bem que você tem uma situação em várias regiões do Brasil que a violência, que o crime organizado toma conta de regiões inteiras, de bairros inteiros do país. Isso ninguém está negando, isso ninguém está dizendo, não, o crime precisa prosperar. De forma alguma, ninguém jamais vai chegar a essa conclusão. Agora, combater o crime com vingança, com morte, não é, obviamente, uma receita para uma sociedade que busca um caminho para fora dessa situação dramática. O que nós vemos ano após ano, essa situação que apenas piora. E não adianta dizer que, não, agora a situação está melhor. Os dados não mostram isso, infelizmente.